Olá, olá, graça e paz. Muito boa noite. Espero que você que está chegando aqui para esta programação esteja muito bem, e você que vai assistir essa programação gravada, que Deus te abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. Amém? Bom, sem muitas delongas, vamos dar início a orientação desse tempo. Amém? Estamos no 6º dia, louvado seja Deus, partindo para o final de uma semana, 7 dias de caminhada, e 7 dias ele representa um ciclo muito importante, e em todo o processo onde nos dispomos a ficarmos 21 dias estudando, focado, ou dando atenção uma mesma temática, os 7 primeiros dias são dias de despertamento, dias onde nós passamos a ficar mais sensíveis aos detalhes daquilo que está sendo ministrado, para que então possamos, na sequência desses 7 dias, os 14 dias, experimentarmos um tempo agora de conscientização, um tempo onde a ficha cai, onde, na medida em que continuamos a meditar a temática, ela toma formato em nossa mente e vai ocupando espaços na nossa forma de pensar, para então, dos 21 dias para frente, começarmos a ter uma mobilização de ações efetivas, claras, direcionadas e objetivas para resultados em relação à temática que a gente vem estudando e orando. E não vai ser diferente desse momento, onde eu e você estamos entendendo a necessidade de ter uma vida secreta com Deus, a necessidade de ter um domínio e um controle na gestão do nosso tempo, no tocante a como desenvolvemos diariamente a nossa agenda de atividades e compromissos. O Ícaro, querido, boa noite, a graça e a paz. E estamos entendendo que não há como ter a porção da presença de Deus, que é aquilo que é inegociável na vida de qualquer cristão, sem que priorizemos tempo com Deus secretamente. E isso significa que ao longo de um dia, as 24 horas que temos, que teremos que lutar, lutar inicialmente contra nós mesmos, diante de uma mente que estava devagada, diante de uma realidade comportamental que não atentava para isso. Nós estamos agora desenvolvendo uma nova mentalidade, onde Deus é a nossa prioridade. E para isso nós exercitamos essa disposição de, em marcos temporais no dia, parar para orarmos, parar para meditarmos. E isso é porque estamos aqui nessa hora. Amém? Então eu quero já falar um pouquinho. Estamos nessa primeira semana. E nesta primeira semana nós estamos falando necessariamente e objetivamente e colocando em prática o relacionamento íntimo com Deus no lugar secreto. Temos agora, primeira semana, nós temos aí o lugar de relacionamento, que é o secreto. A partir de segunda-feira nós vamos falar sobre o secreto como lugar de transformação. Transformação. É tempo de você começar a experimentar uma versão renovada, melhorada de você mesmo e de si próprio. Para tanto, nós temos hoje como temática, e estamos aqui findando o dia, com a temática do dia 6, o 6º dia, que fala sobre a ajuda sobrenatural da pessoa do Espírito Santo. Temos ali, e meditamos mais cedo sobre Romanos 8:26, que é dito que no momento da fraqueza nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Agora vai seguir, mais tarde,
temática de amanhã, que é a oração no Espírito, edificando-se interiormente. É o impacto da oração em línguas, da intercessão profunda. Né? Vai findar aí o marco que finda o 7º dia, primeira semana, nos preparando para essa realidade transformacional que virá na próxima semana. Amém? Eu quero ser grato a Deus pela sua vida, né? Dizer a você muito obrigado. Né? Espero que para você estar sendo alguém de grande valia na minha vida nesse tempo, para essa jornada, né? Em que mesmo às vezes apreensivos ou de repente um tanto cansados, agitados, porque nessa luta não há como você não experimentar em algum momento algum tipo de resistência, algum tipo de levante, até porque você está se movendo na direção de coisas novas na sua vida, então de forma natural, né, você tende a estar um tanto receoso, receosa do que lhe aguarda, de como é que vai ser, e isso traz uma certa resistência quando de repente você não está ainda familiarizada com o lugar secreto, com o lugar da oração, com o lugar da rendição, com o lugar do clamor, com o lugar da conexão profunda com o Espírito Santo para te conduzir e guiar, sabe, em todo momento, na verdade. Então você, né, vai ter que experimentar. Se não experimentou, está experimentando, vai experimentar, sim. Esses levantes, essas resistências, mas nada que possa nos parar, na medida em que nos conscientizamos o porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo, e quem é o maior interessado, quem é que nos bastidores está dando manutenção, está nos sustentando para realmente avançarmos nessa realidade. Amém? Então, eu quero fazer um rápido comentário. Aqui, pronto. 5. Ok, dia 6. Você que está aqui, que acompanhou 5h30 da manhã, e se não acompanhou, de repente foi lá no YouTube, porque já está postado, né? Foi postado lá no grupo, né, de WhatsApp, e já está no YouTube também, o link, ou melhor, é o vídeo, né, gravado da Live 1. E aqui agora eu quero retomar com você só essa revisão e saber, né, porque geralmente a gente busca da audiência pessoas que estão tendo experiências, pessoas que estão de alguma forma já entrando no nível de correspondência para ter micro resultados com as suas experiências e consequentemente ganhando um anseio interior de viver coisas maiores. Então, nós tivemos como foco no dia de hoje reconhecer que não estamos sozinhos no secreto, reconhecer a pessoa do Espírito Santo, nosso ajudador, intercessor e professor, né, nessa jornada de oração. Com a reflexão devocional, nós passamos a entender que este lugar secreto, né, a manutenção dele não depende da nossa eloquência, mas justamente da nossa rendição para que o Espírito Santo nos impulsione, nos ensine e interceda através de nós. Tá? Ele é o nosso ajudador sobrenatural, então de hoje para frente, né, agora que chegamos a esse entendimento, que você pode contar, você pode esperar, você pode clamar, você pode orar pela ajuda sobrenatural da qual você tem direito na palavra. E não é algo que você reivindica contra Deus, mas é algo que você declara ao mundo espiritual e de maneira a também falar para si mesmo, para si próprio, ministrar a você mesmo. Nós falamos sobre o exercício do espelho, né, que é muito legal, muito importante e edificante pra caramba. Como verdade do dia, nós temos que a oração eficaz. A oração é eficaz não porque sabemos orar perfeitamente, mas porque o Espírito Santo ora conosco e em nós. A sua oração se torna eficaz na medida em que você deixa de se preocupar tanto com o texto que você vai de repente falar, para estar atento e sensível ou ligada à presença do Espírito Santo, que é aquele que sabe orar como convém, é aquele que sabe nos conduzir de maneira que a oração de fato atenda o seu fim, o seu propósito.
né, algumas perguntas para a meditação, como por exemplo, né, se eu tenho confiado no Espírito Santo para me conduzir, se estou aberto ou aberta para aprender e ser moldado por Ele no lugar secreto, né, e se tenho dado espaço para o Espírito Santo interceder através de mim. Né. Como ação prática, né, um tempo aí que eu sou estado de que investíssemos um tempo em silêncio no secreto, né, para pedir que o Espírito Santo te ensinasse a orar, anotar as impressões que são geradas desse momento em que você para secretamente para falar diretamente ao Espírito Santo e orar em línguas. Né? Eu não sei você, de repente você é alguém que está aqui, mas não foi batizado no Espírito Santo, mas se for um ser do teu coração você será, porque é o que o Senhor nos deu para edificar a nossa vida interior, para nos fortalecermos. Amém? Um verso para memorizar foi o de João capítulo 14, versículo 26, onde João descreve que Jesus diz que o Espírito Santo que o Pai enviará no nome dele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo que Jesus ensinou. Então é poderoso você saber que tem alguém a quem você pode contar que vai te ensinar todas as coisas. De repente agora está passando por um momento e não sabendo o que fazer, aí sim é hora de você ter com ele esse momento, essa comunhão mais íntima, esse momento de silenciar ou de falar com ele tão somente: me ensine a orar, me ensine a conversar, me ensine a entender, e ele é aquele que sabe como fazer, porque ele nos ensina todas as coisas. Amém? Então, fazendo esse rápido resumo, né, eu já falamos ao longo do dia, né, acerca da questão do jejum. Né? Amanhã é mais um dia, domingo, onde estaremos falando especificamente desse momento com Deus, 5h30 da manhã, né, para falarmos sobre a oração em línguas. Logo depois teremos o momento do meio-dia, né, 12h30, já estabelecido o horário, para findar como das 18 chegar agora das 22 horas. E eu confesso a você que para uma primeira semana de atividades e para aquilo que representa, né, a correspondência, onde você acaba entendendo a necessidade de avançar em níveis mais profundos, a gente meio que fica um pouquinho cansado. Um pouquinho cansado. E, contudo, esperar no Senhor na palavra, né, nos fortalece, nos anima, nos faz estar aqui para cumprir este propósito de continuar declarando a palavra de vida sobre a sua vida, de continuar unindo fé com a sua fé, de que você vai receber aquilo que Deus prometeu, porque Ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele realiza, se Ele falou, Ele cumpre, e vai acontecer na sua vida. Eu vou me alegrar com o teu testemunho. Você virá para contar testemunho, você virá para dividir tela comigo muito em breve, né, o que eu espero dos meus irmãos, de maneira que outras pessoas sejam impactadas ao ouvir você falar, o seu testemunho e, consequentemente, as experiências que você teve com Deus, por estar seguindo uma direção clara, específica e objetiva. Eu oro para que essa seja uma noite de sono reparador, um tempo muito especial na presença do Senhor, mesmo enquanto você estiver dormindo. Que Ele te desperte de tal maneira que, ao levantar no dia seguinte, você tenha um senso de urgência, noção clara do que precisa fazer e que não pode mais ser adiado. Assim eu te abençoo nesta hora e faço isso em nome de Jesus, segundo o ministério para o qual Ele me chamou, o qual Ele me conferiu, a unção derramada sobre a minha vida, o entendimento esclarecido com base nessa mesma graça para atender às necessidades do corpo de Cristo. Eu ministro bênção sobre você. Eu ministro em nome de Jesus o despertamento, a sensibilidade no tocante à presença do Espírito Santo, que ministra Cristo, que por sua vez revela Deus. Assim, em nome de Jesus, creia, receba, se aproprie, confesse o que é necessário, né? Declare a palavra de Deus, medite nela e pratique, para que você seja muito bem sucedida e para que você tenha, meu irmão, um bom êxito. Eu vou ficando por aqui com você, desejando para você uma noite muito especial e dizendo: eu te aguardo. Amém? Às 5h30 da manhã, amanhã, para continuarmos o nosso tempo aí, nosso tempo na busca, onde nos envolvemos com o lugar secreto, onde o Senhor nos aguarda, para uma vez que Ele ouça aquilo que secretamente nós guardamos, Ele possa então nos abençoar publicamente em nome de Jesus. Um forte abraço,
Que Deus te abençoe, a graça e a paz. Fica com Deus. Até amanhã, às 5h30, em nome de Jesus. Tchau, tchau.